Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Assista agora, Vozes pela Democracia, um programa do FNDC sobre cidadania e direito à comunicação. Apoio CUT, FENAGE, CTB, CNTE, Intervozes, Abraço Brasil e Barão de Itararé. Produção, Rádio e TV Atitude Popular. A apresentação, Souza Júnior, membro do Conselho Deliberativo do FNDC. Vozes pela Democracia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do Vozes pela Democracia, um programa sobre cidadania e direito à comunicação. E quem não sabe o que é FNDC é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que tem mais de 600 entidades filiadas e existe desde a década de 90, lutando para que a gente tenha realmente esse direito para todos da comunicação, hoje restrita muito a alguns grupos familiares que dominam a comunicação em nosso país e empresas estrangeiras que dominam a comunicação na internet no mundo. Hoje o tema é justamente que nós vamos falar sobre a hegemonia da mídia e o golpismo político. E para tratar desse tema, nós estamos trazendo aqui, se encontra virtualmente aqui na sala, duas pessoas que conhecem profundamente essa questão. O Altamiro Borges, conhecido muito por Miro, que é jornalista e coordenador do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Muitos falam apenas o Barão, né? E temos também a pesquisadora, também jornalista, Eliara Santana, que é pesquisadora da Unicamp, tem publicações, criadora do Observatório da Desinformação. Eu, inclusive, vou passar para ela falar rapidamente para se apresentar aqui, porque nosso tempo é muito curto, infelizmente apenas 30 minutos. Eu quero dar um bom dia, boas-vindas inicialmente para Eliara, entende? As mulheres em primeiro lugar. Fale rapidamente sobre você, depois a gente vai formular algumas perguntas, tanto a você como ao Miro. Bom dia, Eliara. Bom dia, Souza. É um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui com o Miro, discutindo esse tema, né, que é mais do que da ordem do dia, né, neste momento no Brasil. E peço desculpas também, porque eu estou com uma virose tenebrosa, então a minha voz está horrorosa. Não é só você, não. O que Pois importa é o conteúdo. Claro, mas nós teremos aqui um excelente debate. Então, falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu sou jornalista e me embrenhei, então, pelos estudos da mídia, né? Os estudos sobre o discurso da mídia, essa organização da mídia, né? De como ela compõe o seu discurso, de como ela compõe narrativas, né? Porque narrativa não é uma prerrogativa do ambiente digital e nem tampouco da extrema-direita, né? A gente tem que pensar aí que a mídia brasileira, que é muito competente nesse quesito, trabalha nisso já há muito tempo, compõe narrativas também de manipulação, né? Manipula a informação, né? De acordo com seus interesses, como é mais producente, enfim. E eu, então, né, entrei nessa seara e pesquisei longamente as eleições de 2014, né, o papel da imprensa, né, as revistas e os principais jornais, como eles trabalharam, enfim, construíram, né, aquela polarização, sobretudo Dilma e Aécio. E depois eu fui para o colo do Bonner, né, e pesquisando o Jornal Nacional, do impeachment da Dilma, né, essa construção narrativa do Jornal Nacional, desde o impeachment da Dilma até a eleição de Bolsonaro, né? Qual o papel desse ator, que eu chamo de um ator político, e é de fato um ator político, né, da maior importância. E agora eu estou bastante enfronhada na pesquisa sobre Jair Bolsonaro e esse ecossistema de desinformação.
Muito bem. Um pouquinho aí da minha trajetória. Essas suas pesquisas certamente vai nos ajudar a entender o que acontece no Brasil diante dos fatos que estão ocorrendo, né? Tanto os mais recentes como os atuais. Miro, você dispensa a apresentação porque é muito conhecido, mas fala aí um pouquinho, só para se apresentar aqui aos nossos ouvintes, já que é a primeira vez que você veio a este programa, né? Vozes pela Democracia. Doutor Souza, grande figura. Tudo bem, mestre? Prazerzão estar aqui. Prazerzão estar com a Eliara. Uma paixão pela Eliara, grande pesquisadora, grande figura, ativista de primeira. Tem uma energia que é um negócio impressionante, né? Está 200 por hora sempre, né? É isso. Sou jornalista, blogueiro, participo desse Centro de Estudos de Mídia Barão de Itararé, né? Durante algum tempo tive uma atuação muito ligada ao movimento sindical, como assessor de formação, assessor de imprensa, né? Foi aí, inclusive, que eu lhe conheci, Souza, na vida sindical, né? Exato. Você, como algumas décadas atrás. Dirigente bancário, né? É isso, estou apresentado, pronto. Muito bem, gente. Antes de começar, rapidamente me descrevendo, para quem não está nos vendo, apenas ouvindo, né? Eu tenho uma cor branca, uso óculos de grau, tenho uma barba rala, grisalha, estou usando uma camisa azul e estou falando aqui de Fortaleza, no estúdio da Rádio e TV Atitude Popular. A pedido, rapidamente, porque o nosso tempo é curto, eu vou tentar ler aqui algumas emissoras e redes sociais que estão transmitindo este programa para todo o Brasil. O portal e redes sociais do FNDC, da própria Atitude Popular, a Rádio Cultura FM de Brasília, 100,9, que reproduz nossos programas às segundas, 20 horas e às quintas, 11 horas. A TV Comunitária de Brasília, canal 12, e suas redes sociais. Rádio Universitária Paulo Freire, da Universidade Federal de Pernambuco, AM 820. O Centro de Estudos da Mídia Alternativa, Barão de Itararé, TVT dos Trabalhadores de São Paulo, canal YouTube Pão de Ovo do Rio Grande do Sul, Rádio Mundial News do Rio de Janeiro, Rádio Comunitária CPA FM 105,9 de Cuiabá e vários portais de rádio, 9 ao total, inclusive o maior dele, Rádios Net. A todos e todas, muito agradecido, e quem não for citado aqui, eu peço que se comunique para a gente citar rapidamente em próximas edições do Vozes pela Democracia. Vamos começar, então, conversando com as damas, com as mulheres, né? A Eliara Santana. Eu queria, só para dar o pontapé, esquentar o debate aqui, dizer o seguinte: você, inclusive, foi criador de um observatório, parece que chamado, né, da desinformação. A minha opinião, e eu queria que você analisasse isso, né, a grande mídia, né, Globo e companhia, em vez de informar os grandes fatos históricos, sejam nacionais e internacionais, desinforma. Eu não posso entender de outra forma, por exemplo, como é que essa mídia nacional, corporativa, chama de guerra contra o Hamas aquilo que está acontecendo a olhos vistos, televisionados, que é a matança generalizada de crianças, mulheres, né, idosos, destruição de hospitais, de escolas. E isso é uma guerra contra um grupo terrorista? Que narrativa é essa? Ou então a fala do Lula, que teve a coragem, a ousadia de denunciar esse genocídio, esse massacre contra o povo palestino, e a grande mídia simplesmente disse que ele cometeu uma gafe diplomática que gerou uma crise contra Israel. Que me importa a crise com Israel? Eu queria que cortasse logo relações. Eu queria que você analisasse isso, esse papel da mídia, da desinformação, que vem de hoje, né, há muito tempo, levou ao golpe de 2016 da Dilma, levou à prisão de Lula para impedir que ele concorresse em 2018, etc. Você é a estudiosa do assunto. Me fale aí, por favor. Vamos lá, é muito assunto e pouco tempo, né? Infelizmente, conhece, então é pouco tempo. Eu falo muito, você pode me cortar. Eu queria só começar fazendo uma retificação. Eu sou uma das criadoras do Observatório da Desinformação. Ele é um projeto coordenado pela professora Cláudia Vanderlei, da Unicamp,
né? E conta com os professores Josiane Serrazoli e Everton Machado, né? Então, eu faço parte aí do grupo, da equipe, e estamos aí com um projeto bem bacana. Bom, indo agora para a sua pergunta, de fato, a questão da manipulação da informação, de como a mídia nos embala a informação para nos entregar, né? Isso precisa ser cada vez mais esmiuçado, porque isso não está claro. Ao contrário, né, Souza, do que você disse, que eu acho muito, muito importante, as imagens estão mostrando, todo mundo está vendo, mas é preciso dizer. E aí é preciso dizer, é preciso explicar. E aí é nesse ponto que a fala de Lula foi certeira, porque, inclusive, ele não menciona holocausto. Lula fala em matança de judeus. O holocausto é um outro assunto, uma outra, né, uma abordagem muito mais complexa, né? Nós estamos aqui discutindo o holocausto, mas o que Lula disse e no que foi transformado. Então, é essa embalagem, né, da informação que a gente precisa refletir, né, sobre a qual a gente precisa refletir, para a gente poder esmiuçar isso, para a gente poder apresentar isso. Porque essa manipulação, sim, existe há muito tempo, ela vai continuar existindo, ela é discursivamente muito bem elaborada, né? As narrativas, elas são muito eficazes, né? Nós temos aí, você deu 2 exemplos, temos aí o impeachment, né, da presidenta Dilma, é um momento, ali com a Lava Jato, né? A gente não pode esquecer a Lava Jato, e o papel da mídia na Lava Jato, porque a Lava Jato não seria o que foi sem a mídia brasileira. E o impeachment certamente não teria ocorrido se não houvesse uma adesão e uma construção, mais do que uma adesão, é importante colocar isso, uma construção, a construção de uma narrativa em relação a uma corrupção como nunca vista no país, que não se provou, como nós estamos vendo. E depois isso caminha e culmina na eleição de Bolsonaro, porque sim, a mídia apoiou a eleição de Bolsonaro, sim, a mídia deu suporte a Bolsonaro para ser eleito, a gente não pode esquecer, né? Eu gosto, é um exemplo que me marca muito, eu gosto sempre de trazer, na edição de 29 de setembro de 2018, né? Vou citar 2 edições aí brevemente, você já pode me cortar, se eu estiver falando uma. Mas na edição de 29 de setembro de 2018, às vésperas da eleição, portanto, do primeiro turno, né, quando estava polarizado Bolsonaro e Haddad, o Jornal Nacional trouxe, era o dia do ele não, no país inteiro, né, as mulheres protestando contra Jair Bolsonaro, né, candidato misógino, machista, racista, como estamos vendo agora, e o Jornal Nacional trouxe uma entrevista de quase 5 minutos com ele, uma entrevista exclusiva, dentro do avião que eu estava levando de volta ao Rio de Janeiro, depois do episódio da facada, dele saindo do hospital. E já naquele momento, naquela entrevista, ele fala das urnas. Ele fala que se ele não ganhasse, seria um problema das urnas. Ninguém problematizou aquilo naquele momento. E no dia 1º de outubro, que era uma segunda-feira, isso foi no sábado, dia 29 de setembro, no dia 1º de outubro, Sérgio Moro libera os áudios, né, da delação de Palocci, e o Jornal Nacional dá cerca de quase 14 minutos de reportagem sobre esses áudios, né? Então, aí, num fim de semana, que era um fim de semana crucial para as eleições, então, né, essa manipulação da informação, essa condução da informação para determinadas percepções, claro, num momento político crucial. Então, acho que provam muito aí esse papel da mídia, né? Como agora, quando a mídia brasileira cria uma polêmica em relação às falas do presidente Lula, dando suporte a uma construção completamente fake do chanceler de Israel, completamente fake, uma construção absurda, né? E a mídia insistiu, né, todos os jornais, o Jornal Nacional, o Estadão, enfim, todos insistiram nessa vertente, nessa narrativa, inclusive declarando que Lula perdia totalmente a sua credibilidade internacional, né? Como se o mundo se reduzisse aos Estados Unidos e Europa, né? Primeiro aspecto. Eu escrevi sobre isso para o Viomum,
né, da querida Conceição, e discutindo, colocando esses aspectos que são, de fato, muito absurdos. Acho que era necessário, se você, né, constrói uma reportagem, enfim, você vai problematizar a fala ou as falas, enfim, mas considerando o contexto, considerando onde Lula estava falando, era um evento na Etiópia, sobre o que ele estava falando? Ele estava falando sobre a retirada da ajuda humanitária, né, de vários países em relação para a Palestina. Era esse o tema, era sobre isso que ele falava, né, e questionou e colocou o dedo na ferida, né, de Israel. E aí a imprensa ainda postou que os Estados Unidos iriam fazer um estardalhaço, de novo, não contextualizando nada em termos de macropolítica e política internacional, e ficaram, de fato, muito perdidos, né, quando o Blinken declara que não, nós somos amigos, irmãos, BFF forever, não vamos problematizar nada, está ótimo, vamos continuar por aqui brincando no parquinho, né? Enfim, então, essas construções, elas se relacionam a esses jogos de poder, né, que se constituem por essa realidade que nós temos no Brasil, de uma concentração altíssima e absurda dos meios de comunicação nas mãos de poucas famílias. Muito aí, bem. Acho que eu já falei demais, pode me cortar. Eu queria pegar esse gancho aí já e passar para o Miro. Seguinte, eu sei, Miro, que você, o Barão, o FNDC, a Atitude Popular, nós todos aqui apoiaram o governo Lula. Você mesmo fez uma pergunta quando o Lula estava na prisão, que nós reproduzimos algumas vezes aqui na rádio, ao presidente, sobre o papel da mídia alternativa e da mídia hegemônica. E ele afirmou, praticamente com essas palavras que vou dizer agora, que a última esperança de democratizar os meios de comunicação são a mídia alternativa. Só que essa importância que ele deu quando estava na prisão não se refletiu, pelo menos até agora, no governo. Nós estamos quase 1 ano e 2 meses de governo e toda a verba publicitária praticamente está concentrada nos grandes grupos de comunicação. E essa é uma das razões para fortalecer. Como se não bastasse, no dia 15 de janeiro, o Lula sancionou a Lei 14.812, aumentando ainda mais a concentração dos meios de comunicação, permitindo que o mesmo grupo econômico e, uma novidade, até um empresário individualmente, que eles chamam de sociedade unipessoal, que é meio complicado de entender, né? Como é que você faz uma sociedade consigo mesmo, né? Unipessoal, possa ter, em vez de 10, que era o limite, agora 20 emissoras de televisão e 20 emissoras de rádio. Deu uma colher de chá agora, recentemente, no dia 7 de fevereiro, permitindo que as rádios comunitárias possam vir a ter, não está garantido nada ainda, tá? Vir a ter o cadastro para possibilitar obter verbas de publicidade, uma reivindicação antiga, e que, se for concretizada, e eu tenho aqui minhas reservas, depois, se houver tempo, eu falo sobre isso, será uma grande conquista, sem dúvida. Mas continua o desafio da concentração dos meios de comunicação que a Eliara acaba de falar. Como é que você analisa essa contradição do governo Lula de abrir as portas para os movimentos sociais, de valorizar, teoricamente, a mídia alternativa, mas a prática está bem distante ainda da teoria, ou não? Então, Souza, vamos lá. Dar um pitaco aqui sobre essa questão. Antes disso, eu queria parabenizar a Atitude Popular pelo trabalho incansável que realiza, né? Diversidade, de pluralidade informativa, de informar a população, né, de se contrapor a essa mídia hegemônica, monopolista, parabenizar o FNDC, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, por essa iniciativa do Vozes pela Democracia. Queria parabenizar. E, segundo, queria fazer já uma propaganda aqui. A Eliara publicou esse belíssimo livro, né, que é uma análise do Jornal Nacional como ator político, né, do impeachment da Dilma até a eleição do Bolsonaro. Eu acho que é um livro que vale a pena ser lido para entender
né, o papel da TV Globo e o papel do principal telejornal brasileiro, o Jornal Nacional. Queria dar um pitaquinho também sobre essa questão do título da nossa conversa, hegemonia da mídia e golpismo político. Eu acho que o golpismo faz parte, a mídia brasileira sempre foi concentrada, era uma mídia quase feudal, familiar. Hoje já nem dá mais para dizer que ela é familiar, porque essas famílias entraram em crise. Hoje quem manda são os bancos, não são os rentistas que mandam nos principais meios de comunicação hoje no Brasil, né? E essa mídia tem, como a Eliara disse, interesses políticos e econômicos. E ela sempre foi golpista. Isso está na história dela. Ela foi golpista contra Getúlio Vargas em função da consolidação das leis do trabalho, em função do salário mínimo, em função da criação das estatais, da Petrobras. Ela foi golpista com relação a Getúlio Vargas. Ela foi golpista com relação a Juscelino Kubitschek, em função ao desenvolvimentismo do Juscelino Kubitschek, porque essa mídia brasileira ela não tem uma visão de projeto de nação, ela é uma mídia entreguista. Ela foi golpista contra João Goulart, né? Levou ao golpe de 64, com medo da chamada República Sindicalista de João Goulart, 13º salário, com medo da reforma agrária, ela foi golpista. Ela foi golpista contra Lula o tempo inteiro, nos 2 mandatos do Lula, né? Criando sempre escândalos, né? Ela tem que criar escândalos, né? Mas não conseguiu derrubar o Lula. E ela foi golpista contra Dilma e conseguiu, junto com o judiciário e o parlamento, promover um golpe midiático parlamentar judicial no Brasil. Sempre foi golpista. Ela alimentou o fascismo no Brasil. O Bolsonaro tem a chancela dessa mídia. Essa mídia, mesmo a que não apoiou diretamente Bolsonaro, essa mídia indiretamente chocou o ovo da serpente fascista no Brasil, ao fazer a negação da política, ao fazer a satanização do campo popular das forças de esquerda. Ela chocou o ovo da serpente, né? Essa serpente, esse monstro, depois, né, ela criou cuervos e os cuervos tentaram lhe comer os olhos, né? Essa serpente depois foi para cima de um setor da mídia, que se colocou contra o fascismo, se colocou contra o negacionismo na pandemia, se colocou contra o obscurantismo nos valores, né? Teve um papel. Mas isso acabou. Essa mídia não tem paz e amor com o governo Lula. Quem tiver ilusão com relação a isso vai se dar mal, no meu entender. Não tem paz e amor. Essa mídia não tem qualquer concordância com a política externa altiva e ativa do governo Lula. Por isso essa gritaria, essa histeria com relação à condenação do genocídio israelense contra o povo palestino. Não tem nada a ver com guerra e não tem nada a ver com Hamas. É genocídio do povo palestino. É por isso, ela discorda disso, ela não tem concordância com nenhum ponto da política externa brasileira. Ela, inclusive, agora ficou pendurada na brocha, porque ela fez toda essa escandalização do discurso do Lula, e vem o chefe de Estado dos Estados Unidos aqui no Brasil e não fala nada, né? Ficou meio pendurada na brocha, porque a matriz de pensamento dessa mídia, que são os Estados Unidos, né? Ela tem um alinhamento automático com os Estados Unidos, não concordou com a Globo, não concordou com a Globo. Então, não tem concordância em política externa, não tem concordância na relação que o governo Lula estabelece com os movimentos sociais, não tem concordância com programas sociais, então não vai ter paz. E nesse ano de eleição, isso vai ficar, no meu entender, vamos conferir, mais visível ainda. Essa mídia vai para cima desse governo. Aí se encaixa a questão que você levanta. E esse governo, o que está fazendo com relação a essa mídia? O que esse governo está fazendo? Eu acho que, por enquanto, está fazendo muito pouco. Muito pouco. Né? O Lula, quando na cadeia, né, ele falou que uma das grandes autocríticas dele, um dos grandes erros dele foi não ter percebido o papel nefasto dessa mídia concentrada monopolista. Exato. Falou isso, né, nessa entrevista que você citou. Né? Exato. Ele falou. Na campanha eleitoral, mesmo a contragosto de alguns setores mais realistas do que o rei, ele voltou a falar na necessidade de democratização da comunicação. O programa dele fala em democratização da comunicação. Agora, chegou no governo, Lula está com outras preocupações. Ele está com preocupação da economia crescer, ele está com preocupação de garantir governabilidade e ele estava com a preocupação de inserir o Brasil no mundo, o Brasil voltar ao mundo, como ele tem feito. E ele meio que deixou de lado essa questão da democratização da mídia. Ele é exemplo dos primeiros governos dele, dos 2 primeiros governos dele,
ele vai montando um condomínio para poder governar. Então, ele entregou o Ministério das Comunicações para um criador de cavalo, um cara que não entende nada de comunicação, é um criador de cavalo. Talvez como a comunicação começou a cavalo, com o correio, seja essa a justificativa para o Juscelino ser o ministro das Comunicações. E entregou a Secretaria de Comunicação da Presidência da República a uma pessoa que tem vínculo com a luta pela democratização da comunicação, uma pessoa comprometida que tem relação com as mídias alternativas, que é o deputado federal Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul. Montou-se, inclusive, uma boa equipe na Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Mas me parece que ainda é insuficiente para enfrentar o que é essa mídia tradicional hegemônica e o que é essa nova mídia digital. Me parece que ainda é insuficiente. Me parece que não tem uma estratégia definida, uma estratégia, por exemplo, de como fortalecer a comunicação pública no Brasil. Como fortalecer a comunicação alternativa no Brasil? Não tem uma estratégia. Isso inclui a questão da publicidade. Então, eu acho que o governo está pecando por uma ausência de um combate, de se preparar para grandes combates que vai ter, que já está tendo, seja com a mídia tradicional, seja com a mídia digital, ambas monopolistas, minha opinião, Souza. Muito bem. Infelizmente, nós só temos 3 minutos. Então, só vai dar tempo para eu passar a palavra para os dois, né? Se despedirem. Infelizmente, eu sei que vocês têm muito mais a falar, principalmente a Eliara, que é uma pesquisadora desse assunto, mas para não perder mais tempo, Eliara, suas considerações finais, por favor. De fato é uma pena, porque nós ficaríamos aqui uma manhã inteira, né, Miro, conversando sobre isso. Mas voltaremos a falar sobre isso. Aqui voltaremos. Mesmo. Foi ótimo, acho que é um debate mais do que necessário, ele permanece, né? Quando, no começo do ano de 2023, eu propus loucamente para o Miro para que nós fizéssemos um seminário para discutir a comunicação e a redemocratização do Brasil, né, a reconstrução democrática do Brasil, e ele topou também insanamente, nós fizemos a toque de caixa, para pensar, para fazer um alinhamento em relação a essas questões, porque a gente precisa pensar, e eu pego o gancho, né, na fala do Miro, a gente precisa pensar na comunicação, não em momento de eleição, né, mas na comunicação, pensar de fato a comunicação como constitutiva de todos esses processos. Então, quando a gente pensa a comunicação, a gente tem que pensar que ela, por exemplo, tem um braço no lawfare, que ela, por exemplo, tem um braço na campanha O Agro é Pop e na demonização dos movimentos sociais, especialmente o MST. Então, essas questões, para além da discussão em relação ao ambiente digital, né, que é importantíssima, mas ela não deve tomar o escopo de discussões, porque essa mídia hegemônica ela continua agindo, e agindo muito bem, e ela tem muita bala na agulha, ela é competente, né? A gente não pode se esquecer disso. Então, agradeço muito o convite, é um prazer sempre estar comigo, conversando, debatendo esses assuntos, e Souza, foi um prazer conhecê-lo, e espero voltar mais vezes para a gente seguir nesse debate ali. Muito obrigada. Certamente você voltará, será convidado. Miro, você ainda tem 1 minuto e eu também para poder se despedir. Por enquanto. Agradecer o convite, mais uma vez, parabenizar a Atitude Popular, parabenizar a FNDC, parabenizar a Eliara, né? Agradecer, é isso. Esse tema comunicação é um tema estratégico. Nós não vamos avançar na democracia no Brasil, nós não vamos avançar nas lutas sociais no Brasil, nós não vamos avançar nos direitos sociais no Brasil sem democratizar a comunicação, sem ter maior pluralidade e diversidade informativa no Brasil, sem fortalecer as mídias comunitárias, periféricas, pretas, as mídias alternativas, a comunicação pública. Nós não vamos avançar. Não tem avanço de lutas sem democratizar a comunicação. Então, parabéns pelo programa. E é por essa razão que vocês voltarão em algum momento a conversar sobre isso, porque este é, inclusive, o papel do FNDC, é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, e essa é a razão de existência deste programa. Eu agradeço demais a presença de vocês dois, eu agradeço a todos e todas as emissoras, redes sociais que estão retransmitindo esse programa, e especialmente a você, ouvinte, telespectador.
não apenas continue assistindo, valorizando, curtindo, mas também divulgando. Ajude a gente a fazer com que as vozes pela democracia sejam ouvidas por todos e todas que administram esse nosso país, para que a gente avance realmente, como disse no Miro, pela democratização da comunicação, que é essencial para o desenvolvimento social do nosso país. Muito obrigado a todos e todas e até a próxima edição, na próxima sexta-feira, sempre ao meio-dia, aqui na Rádio e TV Atitude Popular e das emissoras que retransmitem os nossos programas e demais redes sociais. Você ouviu Vozes pela Democracia, um programa do FNDC.